Paulo, pelo convite. Leandro, doutor Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer estar aqui essa noite aqui com vocês. Vamos discutir aqui as abordagens nas reabilitações em plantas suportadas. Muitos tratamentos, é lógico que hoje há uma tendência, como o professor falou, de seguir um fluxo digital, mas nem sempre a primeira escolha é a ideal ou a mais assertiva para aquela situação. Eu já vi muitos tendo intercorrências em escaneamentos e a coisa não fluía, né? Então, eu acho que nós devemos ter as duas opções em mãos, né? Ter esse conhecimento para que a gente possa discernir ali naquele momento qual o melhor caminho seguir, né? Vou tentar espelhar aqui a tela. Só um segundo, doutor, pessoal. Estou encontrando aqui para eu projetar a tela. O ícone abaixo aí, compartilhar a tela. Espera aí. Então, doutor. Não. Uai. Eu estou no tablet hoje. Não estou achando, doutor. Geralmente fica, aqui para mim fica numa barra inferior, quando você passa o mouse e o touchpad por cima, ao lado do ícone do chat, tem o íconezinho compartilhar tela. Então. Mil perdões, pessoal. Foi? Estão vendo minha tela? Tá dizendo que está compartilhando a tela, mas não tá a sua aula ainda. Você pode minimizar e abrir a aula que vai aparecer aqui pra gente. E aí, apareceu? Não, voltou para você. Só câmera. E agora? Não, ainda tá na Ué, câmera. voltou. Compartilhar conteúdo. Tela. Iniciar. Pronto, começou. Foi para sua tela agora. Foi, agora foi. Tá vendo agora? Tá dando certo? Tá sim. Alô? Ótimo. Bom, primeiramente, meu nome é João Moretti Júnior, sou atualmente professor da São Leopoldo Mandique, nas unidades de Araras e Campinas, e aqui em São José do Rio Preto também, atuo nas áreas de reabilitação e implantes. Quando se fala em implantodontia, não é raro
muitos separarem a parte cirúrgica da parte protética, da fase protética, né? Na verdade, a fase protética, ela é o começo e o fim de um tratamento, de um planejamento feito com implantes osso-integrados. É através da... E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, né? Sobre os materiais e a melhor alternativa ali para reproduzirmos com assertividade as nossas reabilitações em plantos suportadas, tentando alcançar da melhor precisão possível, né, a cirurgia realizada e a reprodução, né, daquele implante instalado na posição ideal, para que tenhamos uma maior assertividade nas nossas reabilitações. Eu digo que os passo a passo, né, a fase protética, ela tem uma simplificação do seu processo. No entanto, quando a coisa desanda, desanda com força, né? Então a gente às vezes perde o caminho ali, o rebolado, demanda horário maior, tempo clínico para solucionar situações diversas e saber qual o caminho escolher, né, entre as técnicas de moldagem ou os escaneamentos. Eu acho que essa é o que a gente tem que ter em mãos ali para ter o discernimento e seguir para a melhor escolha. Você vê que essa visão ela é replicada em algumas técnicas, em alguns materiais, em algumas empresas. Vou dar o exemplo da Neodent, que ela tem um transferente para o Munhão Smart, onde o mesmo componente pode ser utilizado para uma moldagem ou escaneamento, né? Como eu falei anteriormente, nem sempre a primeira escolha vai ser a mais fácil para ser realizada ali. Então, para nós pensarmos qual o caminho ideal, a gente tem que entender alguns processos importantes na reprodução de detalhes nas situações em plantas suportadas. O entendimento, primeiramente, dos componentes protéticos, quais são os tipos de técnicas de moldagem que nós podemos executar, o que as plataformas protéticas têm a ver com o caminho a ser seguido, o entendimento dos materiais siliconados que a gente utiliza no nosso dia a dia clínico e a diferença na reprodução dos detalhes entre uma reabilitação tardia e imediata. Tá? Então, eu acho que esses 5 pontos eu tentei aqui compilar para que ficasse o mais didático possível, né? E simplificasse da melhor maneira possível para que você tenha a melhor assertividade. Muito bem. Quanto aos entendimentos dos componentes protéticos, nós temos basicamente um componente coringa para as nossas técnicas de moldagem em plantas suportadas, né? A gente chama ele de transferente. O transferente, ele dá nome, o componente dá nome à técnica e ao tipo e à execução que a gente vai realizar para aquela cópia da situação cirúrgica. Então, eu tenho componentes transfers, né, conhecidos, porque a moldagem em prótese sobre implante é a transferência da posição do implante. Por isso que esses componentes eles ganham o nome de transferente. Então, eu tenho transfers de moldeira aberta, eles são retentivos, altos, com parafuso passante, e eu tenho transfers de moldeira fechada, que eles são lisos, não retentivos, alguns com parafuso passante, mas de modo geral, eles são bem diminutos e simplificados, né? Tanto que a moldagem ela não captura esse material. Ô, Moretti, deixa eu te interromper rapidamente, mas aqui para mim só está novamente aparecendo sua tela. Não sei se para o resto da turma também. Tá. De novo. Será que saiu? O pessoal que Mil está perdões, acompanhando Paulo. aí, vocês estão conseguindo. Ah, também, né? Só aparece. Certo. Agora a gente está vendo uma tela que avisa que tudo que aparecer na tela será gravado, incluindo as notificações. Você consegue ir lá para o seu slide? Acho que agora vai.
Foi? A Tá me gente, acompanhando? pronto, agora sim. Agora a gente está conseguindo ver seu. Aí. Ótimo. Então está aqui a exemplificação dos dois tipos de transferentes utilizados nas moldagens de prótese sobre implante: transferente de moldeira aberta e o transfer de moldeira fechada. Como que eles funcionam, né? Nós temos transfers tanto para o implante, de acordo com o tipo de implante, quanto para o componente protético. Alguns componentes, algumas peças intermediárias, elas são muito pequenas, então elas são levadas através de hastes para que a gente possa posicionar na boca, e sobre eles a gente posiciona nossos transfers. Então, os componentes para moldagem, nós temos basicamente dois tipos: transfers do pilar ou intermediário e transfers do implante propriamente dito. Quando eu tenho transfers de pilares ou intermediários, eu tenho dois tipos basicamente: os metálicos, quando eu penso em componentes diminutos, por exemplo, componentes para próteses múltiplas, como mini pilar, e para situações unitárias, eu tenho transfers de plástico, que aí segue de acordo com o tipo da moldagem. Em situações múltiplas, a nossa moldagem sempre será uma moldagem aberta. Já para situações unitárias, pode ser tanto uma moldagem fechada quanto aberta, que eu já vou mostrar os tipos de moldagem para você ver, para vocês entenderem com mais precisão. Já os transfers de implante, esses são sempre de moldeira, são sempre metálicos, tanto os de moldeira aberta quanto os de moldeira fechada. Ainda dentro dos componentes para moldagem, nós temos as réplicas, que são os análogos, que aí vai de acordo com o que você está moldando. Tá? Aqui tem um exemplo de análogos, né, que são réplicas. Elas imitam, né, nos mostram a plataforma do implante que está sendo copiada. A sua justaposição tem que ser exata e perfeita. Então, o análogo, o transfer, ele se encaixa sob medida no análogo. Em boca, há situações mais profundas, onde a gente não vê essa conexão tão nítida, às vezes estão subgengivais. Aí é interessante que haja uma radiografia para a gente comprovar a adaptação perfeita. Em alguns sistemas de implante, a falha nessa adaptação é comprometedora para todo o resultado final. Vocês estão me acompanhando? Estão vendo a projeção? Está tudo ok? Sim, Ótimo. ok. Aqui alguns exemplos de moldagem. Aqui eu já vou te falar uma coisa. Olha que interessante. Nas moldagens, nós temos basicamente dois tipos de moldagem. Nós temos moldagens separadas e simultâneas, em etapa única ou em duas etapas. Então, quando é feita uma moldagem em duas etapas? Quando a gente manipula o material denso, molda e depois leva em boca com o material fluido. E aqui são exemplos de moldagens em etapa única ou simultânea, onde o material leve e pesado são levados simultaneamente. Em muitos casos, essa é uma técnica de escolha para as nossas cópias de implantes, tanto sempre para situações múltiplas e em situações unitárias é bem interessante também. Tá? O objetivo final é esse: produzirmos um modelo de trabalho, né, com riqueza de detalhes, a precisão da posição tridimensional desse implante, replicada, né, no modelo, assim como está em boca. Um exemplo aqui é a moldagem. Esse é o modelo de trabalho de um implante do tipo hexágono externo, onde a gente pode ver a precisão que precisa ter por causa da posição do hexágono da plataforma desse tipo de implante. Qualquer alteração nessa posição vai afetar a prótese desde a sua estrutura metálica ou em cerâmica, em zircônia, até a finalização final. Então, de acordo com a moldagem que você está executando, eu tendo o componente ou diretamente no implante, essa pergunta sempre tem que te nortear. Quem eu vou moldar? Quem eu estou moldando naquele exato momento? Né? Através dessa moldagem, você vai ter a sequência de componentes que vão combinar com o que você está moldando. Então, se você está moldando um implante, né, o análogo tem que ser do implante,
O componente tem que ser do implante, e assim sucessivamente. Já, se você está moldando o intermediário, tudo tem que combinar com o intermediário. O análogo, o cilindro calcinável, ou coifa, tá? Então, toda a reabilitação vai seguir combinando com aquilo que você está moldando. Muito bem. E quais são as técnicas de moldagens que a gente pode tomar caminho utilizando esses transfers? Basicamente, eu tenho transfer para moldagem aberta e transfer para moldeira fechada. Como eu já falei as características deles, olha como que é em posição esse instrumento. Então aqui está um exemplo de transfer de moldeira aberta. Note que ele tem o seu corpo bem retentivo e um parafuso passante. E aí eu vou desgastar a moldeira para que o parafuso passe além da moldeira. Por isso que essa técnica ganha o nome de transfer de moldeira aberta, porque nós desgastamos a moldeira para enxergar esse parafuso através da moldeira e fazer a remoção desse parafuso junto com o material de moldagem. Então, aqui um exemplo. Um transfer de moldeira aberta. No caso aqui, o transfer ele é em pique. A minha coisa é quinta, sexta, sábado, domingo agora, gente. Olha. Esse transfer é em pique. É para essa sexta que você quer, eu vou estar em Arapiraca. O pessoal está com áudio aí. Nós abrimos a moldeira para enxergar a moldeira atravessando esse pique, atravessando o transfer, né? E levamos aqui tanto a massa densa quanto a fluida numa etapa única, simultaneamente. Após a polimerização do material, a gente desparafusa o parafuso passante desse transfer para que todo o conjunto seja arrastado na moldagem. Então, você observa aqui que o transfer ele ficou retido dentro da minha moldagem. Então, ele vem junto. Né? Também chamamos essa moldagem de moldagem de arrasto. Já o transfer de moldeira fechada, por ele ter uma característica expulsiva, ele não vai sair na moldeira e a moldeira não vai expor esse transfer na cavidade oral. Ela vai só cobrir esse transfer. Note a diferença entre um transfer de moldeira aberta, do lado esquerdo, e o de moldeira fechada. Os transfers de moldeira aberta são bem maiores, bem mais altos. Um exemplo aqui, um transfer de moldeira fechada, posicionado em boca, prova da moldeira e a moldagem propriamente dito. Observe que o transfer ele não veio na moldagem. Nós temos a impressão negativa desse transfer. Tá? A gente remove esse transfer da boca, encaixa o análogo nele, e aí de cabeça para baixo a gente vai lá e insere esse transfer na moldagem. Então, aqui eu corro um risco maior nessa técnica aqui de deformidade e de falha de posicionamento, tá? Dependendo do sistema que você vai reabilitar, eu não indico essa técnica, ok? Então, eu tenho transfers de moldeira aberta tanto para implantes, quanto para situações unitárias, quanto para situações múltiplas, tá? Tanto para HE, Conimorse e HI. Aqui, um exemplo de uma situação múltipla, onde eu coloquei os transfers de moldeira aberta sobre os mini pilares. Quando você tiver múltiplos implantes, 2 ou mais, faça sempre a esplintagem desses transfers, para que você minimize ao máximo a deformidade e a alteração de posicionamento desses transfers, para que o seu modelo seja o mais preciso possível. Recomendo que vocês utilizem esse tipo de resina aqui, ó. Aqui é uma resina Paterbright. Ela é uma resina que ela tem uma consistência mais viscosa, ela não escorre tanto. Das resinas do tipo vermelha, né, as resinas Duralay, né, aí tem a marca Duralay, são as mais precisas que a gente pode ter. Tá? Vão nos proporcionar moldagens muito mais precisas. E dentre as resinas vermelhas, essa marca aqui é insuperável. Quem experimenta ela não volta atrás. Quando você tem implantes com posições mais próximas,
você até pode usar resinas fotoativadas, né? Fotopolimerizáveis. Esse aqui é um exemplo também, tá? São resinas fotopolimerizáveis. Eu recomendo que você utilize essas aqui quando a distância entre os implantes for menor, tá? Quando você tiver distâncias maiores, utilize a resina química, que ela tem uma estabilidade dimensional muito mais assertiva. E aí você pode, inclusive, numa distância muito grande, por exemplo, numa reabilitação on-for, você pode, depois que a resina polimerizar, seccionar essa resina para tirar a tensão criada pela polimerização e unir ela novamente. Apesar que isso o protético também faz em laboratório, na confecção da infraestrutura metálica. Muito bem. Então vocês viram os tipos, os componentes protéticos, as técnicas de moldagem. E o que isso tem a ver com o tipo do implante, a plataforma protética que nós estamos reabilitando. Então aqui os principais tipos de implante que a gente tem no mercado atualmente: cone Morse, hexágono interno e hexágono externo. Todos eles eu tenho a opção de fazer uma prótese segmentada, utilizando pilares, né? Pilar, munhão, abutment, são próteses segmentadas. Eu tenho componentes para prótese parafusada, para prótese cimentada, e tenho também componentes universais que têm a possibilidade de ambas para situações unitárias. E todos eles, atualmente, eu tenho próteses não segmentadas. Eu posso seguir o caminho da prótese não segmentada, onde a reabilitação é feita direto na cabeça do implante, tá? Nesses casos, a gente vai utilizar, então, o transfer de implante, o análogo de implante e, na maioria das vezes, quando a gente segue esse caminho, o componente rei dos reis que a gente mais utiliza é a UCLA, tá? Quando você estiver reabilitando cone Morse e hexágono interno para situações unitárias, tá? Você tem a opção aqui de fazer próteses segmentadas com tranquilidade, tá? O cone Morse, principalmente o cone Morse, ele te dá uma estabilidade do imbricamento do componente dentro dele, que proporciona aí a segurança de você fazer próteses cimentadas. Quando você for trabalhar com hexágono externo, evite próteses cimentadas, evite componentes intermediários. A probabilidade de afrouxamento do parafuso é muito grande, tá? Então, simplifique o seu processo, molde transfers, utilize transfers de moldeira aberta, tá? E faça a moldagem em hexágono externo, caminhando para uma prótese direta sobre o implante. Porque você tem aqui a possibilidade de reversibilidade caso haja o afrouxamento desse parafuso. Que um dia isso vai acontecer na sua vida. Muito bem. Probleminha da conexão aqui. Ué. Então aí, ó. Por que um transfer de moldeira aberta? Porque a gente precisa copiar o posicionamento desse hexágono do jeito que ele está no implante, do jeito que o implante foi instalado, né? Por isso, nessa situação, você trazendo o transfer na moldagem, você tem uma exatidão, uma precisão muito maior. Então, para as próteses do tipo hexágono externo, dê preferência para próteses não segmentadas e execute a sua moldagem aberta, com transfer de moldeira aberta. Ok? Muito bem. Então, quanto aos componentes protéticos, nós vimos os tipos, que estão relacionados com as técnicas de moldagem e, consequentemente, com o tipo de prótese a ser reabilitada. E quais os materiais que a gente pode estar utilizando para essas moldagens? Basicamente, os materiais que a gente mais utiliza no nosso dia a dia clínico são as siliconas, os materiais siliconados. A versatilidade desses materiais é muito grande. Eu tenho materiais desde impressão até registro e a confecção de modelos, inclusive siliconados.
Então, dentre os materiais siliconados que a gente mais utiliza, você tem aqui siliconas de condensação, são materiais bem mais acessíveis, mais baratos. A sua precisão já não pode ser comparada à precisão que tem os silicones de adição, porque na sua polimerização ele libera, né, eu tenho um resíduo que prejudica a estabilidade dimensional a longo prazo desse material. Outro fator negativo desse material, principalmente nas situações de prótese fixa, quando você tiver casos híbridos, o protético necessita, às vezes, a moldagem múltipla, né, o vazamento múltiplo da sua moldagem, produzindo mais de um modelo de trabalho. E esse material ele não suporta isso. Ele é apresentado a sua massa densa num pote e a pasta fluida em bisnagas, né? Vindo com, né, comprando um kit ou separadamente, um catalisador que serve tanto para massa densa quanto para pasta fluida. Esse catalisador ele pode ser trocado entre esses tipos de materiais, tá? Esse é um material que você pode manipular com luva, não tem problema nenhum, tá? Você pode, inclusive, comprar catalisadores universais e trocar ele. O problema de você misturar o catalisador de marcas diferentes é você perder as cores vibrantes ou os contrastes que as marcas realizam de propósito, né? Os materiais siliconados ele têm cores complementares ou às vezes bem discrepantes entre a massa densa e a pasta fluida, exatamente para que você possa ter uma observação com maior riqueza de detalhes da sua impressão. A massa densa, ela é removida com uma colher dosadora, tá? Que ela serve inclusive para você marcar o quanto que você vai distribuir de catalisador para esse material. O seu vazamento, ele tem um tempo de trabalho bem rápido, tá? É complicado trabalhar com esse material numa dupla impressão simultânea, onde você tem que manipular a densa e espatular a fluida ao mesmo tempo, tá? Recomenda-se aqui trabalhar com 2 operadores. E o gesso, ele deve ser vazado de 30 minutos a 1 hora. Siliconas de adição. Esse é o nosso material de eleição. São materiais com uma estabilidade dimensional muito boa, uma elasticidade muito boa, um tempo de vazamento extraordinário. Para você ter uma ideia, ele pode esperar até 13 dias para ser vazado. Para os alunos que às vezes moram muito longe, não tem um laboratório de eficiência na sua cidade, ele pode despachar isso aqui via correio, tá? Como que é apresentado esse material para nós? Ele vem a massa densa em 2 potes, uma pasta base e o catalisador, e a pasta fluida ele vem em bisnagas, tá? Essas bisnagas, na bisnaga, no tubo, já tem a pasta e o catalisador. Esse tubo ele é acoplado numa pistola dispensadora e aqui é necessário a utilização de pontas de automistura não reaproveitáveis, tá? Aqui a dica principal é a seguinte: quando você abrir uma embalagem, você tirar a tampa dela, não volte essa tampa, tá? Porque é perigoso você contaminar o tubo, invertendo a posição da tampa. Então, o segredo é, usou esse material, você só vai trocar essa ponta misturadora na próxima aplicação. Eu tenho consistências diversas, tá? A consistência média para prótese sobre implante é bem interessante, porque ela, nas moldagens de arrasto, ela vai trazer o transfer consigo, tá? Tem uma excelente resistência ao rasgamento, um tempo de trabalho muito bom. Aqui sim, você pode tranquilamente manipular a massa densa e aplicar a pasta fluida, tudo no mesmo operador, tá? E nas próteses fixas, ela possibilita múltiplos vazamentos. Na prótese implante, eu tenho uma reprodução com riqueza de detalhes, onde aí sim eu tenho um único modelo de trabalho do começo ao fim, tá? Suas propriedades hidrofílicas são bem interessantes também, porque ela proporciona um esmagamento, literalmente, da umidade, não incorporando ela e não tendo bolhas na moldagem. A massa densa, eu pego uma colher dosadora de cada pote, homogenizo ela, misturo elas, né? Sempre com a ponta dos dedos,
Esse material, sim, é indicado a utilização de luvas de nitrilo ou sem luvas de talco, ou sem utilização de luvas. Depois da sua homogeneidade, você dá uma conformidade no material. E aí você pode seguir para as moldagens apenas com a massa densa ou fazendo a dupla impressão simultânea também. Um outro exemplo. Dois elementos sendo moldados simultaneamente em regiões diferentes, né? Então, note que quando você segue para a dupla impressão simultânea, você pode aplicar a pasta fluida só ao redor de onde você deseja reabilitar. Você não precisa espalhar por toda a moldeira. Esse é o material. Você vê as cores contrastantes para que você possa ter uma observação nítida da riqueza de detalhes desses materiais, tá? É um material que proporciona uma estabilidade dimensional muito grande. Você pode, como eu já havia comentado, esperar 13 dias para vazar esse gesso. Muito bem. Então, os componentes protéticos, entre moldagem aberta e fechada, né? Comentei sobre as plataformas protéticas, a indicação mais precisa, os materiais siliconados, que a gente mais utiliza no nosso dia a dia clínico, nas próteses, nas reabilitações implantes suportadas. E a diferença entre reabilitação tardia ou imediata nas nossas moldagens, em muitos casos, sim, é interessante a gente tomar cuidado com isso. Em situações tardias, aqui você pode seguir tranquilamente na utilização da pasta da massa densa e da pasta fluida, porque os implantes já estão osso-integrados, a ferida cirúrgica já está consolidada, então você não tem nenhum risco aqui de penetração do material de moldagem na ferida. Aqui um exemplo, vou mostrar dois exemplos de próteses múltiplas do tipo protocolo. Então, o posicionamento dos transfers. Esse transfer, essa empresa trabalha com transfers em pique, por isso que ele é claro. Ele é um polímero biocompatível. Você pode transformar esse transfer, por exemplo, em cilindros provisórios. A resina flow e a resina química aderem muito bem a esse tipo de material. Para a confecção da esplintagem, primeiro, a passagem, a amarração com fio dental, sempre cruzando, para sustentar o Duralay. Nesse caso aqui, como que a gente vai fazendo a aplicação da resina química? Vá fazendo por partes, para você evitar ou diminuir, minimizar a contração ao máximo. Então, faça a esplintagem, a união de resina nos dois últimos de cada lado. Depois que polimerizou totalmente, você vem caminhando até a união na face frontal. Dessa maneira, fazendo por partes, seccionada, você não precisa ficar cortando, né, essa resina pós-polimerizada. Você diminui bastante a tensão, facilitando a vida do técnico em fazer uma infraestrutura com assentamento passivo. Então, note a união. Nas esplintagens de próteses do tipo protocolo, tome cuidado para também, não é nesse caso, mas os mini pilares, os transfers de mini pilares, eles são bem pequenininhos, então é comum a gente acabar chegando com a resina bem perto da mucosa. Deixa um espacinho ali entre a resina e a mucosa para que entre o material de moldagem ali. Aqui eu utilizei uma moldeira de estoque, né? As moldeiras de plástico são muito bem indicadas para essa situação, tá? Abrimos a moldeira, mas poderia ser feito com um guia multifuncional, enfim. Não é outro caso, eu vou mostrar para vocês. E aqui, seguimos para a técnica simultânea. Apliquei a fluida, né, por baixo dessa resina, em toda a área a ser copiada, e entrei com a moldeira com a massa densa. Tá? Note a reprodução de detalhes do nosso modelo, um modelo com riqueza de detalhes, onde é feita aqui, seguindo o planejamento reverso, uma base de prova rolete de cera, registro, montagem de dentes. A gente prova essa montagem de dentes, uma vez validado pelo nosso protético, pelo nosso paciente, o técnico copia a posição desses dentes e aí, graças ao posicionamento dos dentes na base de prova, ele consegue fazer
a infraestrutura, a estrutura metálica em função da posição dos dentes. Então, note aqui uma muralha de silicone, onde está marcado os dentes, que foi copiado lá da base de prova. Então, aqui, esse é o caminho do planejamento reverso, onde a estrutura metálica é feita em função da posição dos dentes, e não o contrário. Dessa forma, ele consegue, inclusive, direcionar a retentividade para o dente, aumentando o seu travamento, melhorando o imbricamento desse dente para que ele não se solte facilmente. Ele faz essas retenções, essas micro-retenções, e aí ele volta os dentes agora sobre a estrutura metálica, sobre a barra. Então, note que no planejamento reverso, a gente faz a prova dos dentes duas vezes, né? Uma na base de prova e a outra sobre a barra. Tá? Uma vez validado pelo paciente, segue para a escolha da cor da mucosa, da gengiva, né? Na maioria dos casos, a gente seleciona seguindo a escala Thomas Gomes, é a escala mais fácil, mais tranquila de ser replicável. Todos os laboratórios que trabalham com resinas possuem essa escala. E segue para a instalação e finalização do caso. Perceba que nesse caminho, os implantes já estavam osseointegrados, eu não tinha mais uma ferida cirúrgica. E numa situação imediata, né? No qual a gente vai remover esses dentes, instalar os implantes e imediatamente após a instalação desses implantes, o posicionamento, o travamento dos mini pilares e a moldagem de arrasto. Então, estou passando um vídeo aqui de uma sequência que eu acabei de descrever para vocês. Não está acelerado o vídeo, tá? Eu opero nessa rapidez. Brincadeira, mentira, gente. Tá? Então, vamos. Não há preocupação aqui com crista óssea, porque a gente vai obrigatoriamente fazer a osteotomia. Tá? Sempre há um volume em excesso que precisa ser removido nessas situações imediatas. Então, aqui é um implante imediato, são implantes imediatos que serão instalados. Vamos fazer o aplainamento ósseo, por isso que eu não estou me preocupando aqui com relação ao posicionamento, a parte da extração propriamente dita. Analisamos aí as extrações, seguimos o aplainamento ósseo, serras, maxicute, limas, cada cirurgião gosta de um instrumento aí, né? Alveolótomos, removendo as cristas, deixando essa estrutura óssea o mais alinhada possível para que os implantes fiquem no mesmo platô, consequentemente, os mini pilares também. Isso vai favorecer a confecção da prótese para que ela fique reta por baixo, facilitando a higienização. Instalação dos implantes, fresagem, né, para a futura instalação dos implantes. Posicionadores nos guiando para a fresagem.
Então, resultado final, após a colocação dos implantes. Eita, a internet está estranha. Desculpa, gente. Eita. Sorry. Resultado final, colocação dos mini pilares, sutura, né? Vamos seguir para a splintagem. Note que eu tenho vários pontos que é possível, se eu utilizar silicone leve e pesado, eu corro o risco desse silicone leve penetrar na minha ferida cirúrgica, tá? Então eu sigo para a splintagem. Faço a união dos extremos primeiro, depois da união dos extremos, faço a união na região mediana. Ai, gente. Ainda fiquei no consultório ainda para que a internet aqui é melhor, para não correr risco. Alô? Aqui te escutamos. Paulo, tá me ouvindo? Você tá? Ei, travou aqui. Perdão. Nada. A tela que está travada na imagem dos transfers aí, você unindo com o fio dental. Mas É, a gente consegue te eu escutar e sua imagem mexe também. travou aqui e ficou parada a minha imagem também, eu fiquei na dúvida. Desculpa, gente. Hum. Paulo, alô? Te escutamos aqui. Você tá Voltou me escutando? o slide voltou agora, está com uma tela branca com um alvo. Vou fechar para abrir de novo. Desconectei vocês? Não? Não, aqui continua. Tá voltando. Então, a diferença principal entre a situação tardia e a situação imediata, eu costumo não utilizar silicones fluidos para não correr o risco de penetrar silicone na minha ferida Tem que pagar o cirúrgica, cupom. Daqui a pouco não vai entre a ficar minha bom, não. sutura. E você mandou ter código do barro, não. Alô? E aí, Senhor, Não. Eu mandei mensagem pra você no WhatsApp. Um e eu momento. tive tempo de Vou ver, Renata. silenciar aqui o Eu não te microfone. disse que eu tava com ela lá. Manda mensagem, um negócio assim vai ficar complicado, viu? Eu não olho, não. Pronto. Silenciei. eita. Ah, nossa. Oi. Então, na minha situação imediata, nas splintagens eu sempre faço dessa maneira. Eu uno primeiro os extremos com a resina Pater Bright, depois que ela polimeriza, ela fica bem firminha, aí eu faço a união na região central. Dessa forma, eu minimizo a contração de polimerização, né, proporcionando aí uma barra mais passiva. Nas situações imediatas, ó, eu não utilizo silicone
fluida, para não correr o risco de penetrar silicone na minha ferida cirúrgica. Posso utilizar só a massa densa. Aí você me pergunta, poxa, mas e aí a cópia não vai ficar tão precisa? Nessa situação, eu não preciso de cópia precisa da mucosa, né? Por baixo da minha prótese, ela é reta. Entre um mini pilar e outro, ela vai ser reta. Ela não vai copiar a mucosa. Tem que ser expulsiva para limpeza e higienização do paciente. Então, só a massa densa, nesse caso, eu recomendo sempre adição, tá? É suficiente para cópia numa situação imediata. Aqui o posicionamento dos mini pilares, né? E o modelo com a posição exata desses mini pilares. Percebe-se que a cópia da mucosa aqui ela não faz sentido, porque entre um mini pilar e outro a prótese vai ser reta por baixo, tá? E você não corre o risco de utilizar aí uma silicona fluida. Daqui para frente, né, a situação protética, reabilitadora, segue os passos que combinam com aquele elemento que nós moldamos. Então, se nós moldamos um mini pilar, análogo de mini pilar, a réplica do mini pilar, a coifa, e como é uma prótese múltipla, nós utilizamos sempre componentes rotacionais. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês um resumo dos componentes protéticos que a gente tem. Se vocês quiserem fazer o print da tela, vou tirar isso aqui. Se quiser fazer o print da tela aí, né, tem um resumo aqui dos componentes que nós utilizamos nas próteses sobre implantes, desde cicatrizadores, passando pelos pilares, componentes da moldagem, os acessórios, tá? Cilindros metálicos para as próteses provisórias e os calcináveis para as próteses definitivas, tá bom? Aqui também uma correlação com algumas chaves, né, as principais encontradas no mercado. Me desculpem a falha aí da transmissão, tive que voltar ali, talvez o vídeo também tenha complicado, mil perdões. Estou aberto aqui a perguntas para vocês. Vocês podem me mandar e-mail também, esse é meu e-mail. Pode me encontrar nas redes sociais como Moretti Clínica. Tive essa falha da internet aí, peço desculpas mais uma vez, né? Estou aberto aí a dúvidas, caso vocês queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta. Alô, Paulo? Opa, Moretti, tudo bem? Não, de forma alguma. Foi Oi. besteirinha de nada aí, rapaz. E o conteúdo da aula, novamente aí, só te parabenizar. Tá extremamente didático. Acho que o pessoal conseguiu aproveitar bastante. Tanto o pessoal que já está mais avançado deu uma relembrada boa. E o pessoal que está começando, eu acho que é tudo o que eles querem, né? Bem mastigadinho, componente protético que é um calo de quem está no início aí da jornada na reabilitação. E com certeza aí o pessoal Sim. vai estar te seguindo e te aperreando eventualmente. Para aqueles, aqui no chat tá o pessoal, todo mundo elogiando, dizendo que o professor é sensacional, Obrigado. não tem que se desculpar. E Poxa, o pessoal obrigado, muito gente. preocupado se a aula ia ficar gravada. Eu registrei aqui a aula com sua autorização, Bom. a gente coloca Opa. no YouTube do Read, porque aí eventualmente outros colegas podem estar aprendendo aí com a sua aula também, tá? Eu agradeço, eu agradeço. Os encontros online são sempre complicados, são desafiadores para nós, né? A gente está acostumado com o público e a interação, né? Às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba sendo mais rápido, né? Sem ter um público onde a gente consegue interagir. Mas eu tentei ser bem sucinto aí, para também não ocupar muito tempo de vocês nessa noite de segunda-feira. Eu vou disponibilizar um livro para o Leandro, né? Vou deixar um livro com o Leandro. Tomara que ele consiga aí. A nossa ideia inicial era sortear o livro aí para um dos participantes da live aí, né? E vamos ver se dá certo isso. E agradeço mais uma vez a presença de todos, né? A oportunidade de estar aí. E eu estou aberto aí a futuras propostas aí, convites aí, que vocês quiserem que eu possa ajudar a contribuir, tô aí. Muito obrigado, viu, gente? Ah, com certeza. Rapaz, o problema vai ser a briga por esse livro aí, viu?
Eita, não. Se eu pudesse dar um Eu para cada espero que um. ele não deixe, que ele traga para nossa sede em Recife, que ele não queira deixar em São Paulo. Ah, é uma ideia. É ótimo. Eu vou levar, eu vou entregar em mãos para ele levar, então. Vou falar que Pronto, vocês vão cobrar dele. perfeito. Show, Novamente, show. obrigado. Eu que agradeço. Vou interromper a gravação, tá? E boa noite a todos, pessoal. Até um próximo encontro. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Paulo. Muito obrigado. Um Até mais, foi um abraço. prazer.